dar aquela resposta para isso. Com relação ao seu Chinco, que era amigo, não sei o quê, eu respondi ainda há pouco que aquele que pode dar uma facada nas costas é aquela pessoa que pode lhe abraçar. Então, é esse o sentimento que eu tenho dele, sim, porque eu não o tratei como empreiteiro, nem ele como nenhum representante formal de qualquer empresa. Tá certo? Essa é a minha visão que eu tenho dele. E vamos tomar as medidas cabíveis que vão ser necessárias para frente. Bem, com a palavra o deputado Onyx Lorenzoni, segue o deputado Ivan Valente. Presidente, senhores, colegas, eu fico aqui olhando e eu fico pensando se esse cidadão nos toma por incapazes mentais. Só pode ser isso. Ele vem de um núcleo. Primeiro, é testemunha, não tem por enquanto nenhuma acusação, e traz advogado a tiracolo. Isso já é, para mim, altamente sintomático. Quem não deve, não teme. Isso é uma máxima absoluta. A desculpa para não lavar ou limpar a sua honra com enfrentamento na justiça a quem o calunia é o silêncio. Por orientação do meu advogado. Porque não é o momento adequado. Não há momento adequado para se manter a honra. É na hora. A não ser quando a gente não a tem. Aí é uma outra questão. A outra coisa importante que eu acho que vou dar uma contribuição, não vou lhe perguntar nada, só vou raciocinar aqui, para só ver que tem gente que pensa. Acho que é importante o senhor dar o conhecimento ao seu advogado lhe dar o conhecimento da Lei 12.850, que é a lei que instituiu a delação premiada no Brasil. E aqui o senhor vai descobrir que quem mente numa delação premiada tem a sua pena agravada imensamente. E quem assaca contra a honra alheia, que é o caso que o senhor está dizendo aqui, tem a sua pena agravada imensamente. Ora, o senhor até agora não foi acusado, mas a Petrobras, que fez 500 mil sindicâncias, nunca encontrou nada, não teve pudor em lhe afastar. Se até a Petrobras lhe afastou, por que será? A presidente da Petrobras veio aqui e disse que não tinha nada com a SBM. Que a comissão de sindicância, que nem foi a sua, não encontrou nada. Algum tempo depois apareceu lá toda a roubalheira de 130 milhões de dólares confessada pela diretoria da SBM. E o senhor foi afastado. O senhor é do núcleo onde tem Renato Duque como comandante e Barusco como suporte. O senhor está no meio dessa dupla. Um já fez delação premiada, já fez acordo e devolveu 97 milhões de dólares. Obviamente porque o dinheiro era dele, ele era fiel depositário, isso nós já entendemos. O senhor Renato Duque vai descobrir agora que ou ele entra para a história com uma condenação de mais de 500 anos por formação de quadrilha, corrupção passiva e tráfico de influência, ou ele faz delação premiada, dá com a língua nos dentes e vai revelar, como talvez o senhor tenha que fazer daqui a algum tempo. Porque não é possível que o senhor ficou esse tempo todo lá. Essa, como já foi dito aqui, essa refinaria mais cara do planeta Terra. E tudo aconteceu a bordo de aditivos que o senhor era o homem que ajudava a executar. Era o senhor que autorizava aditivos. E agora vamos lá. Na delação premiada, aqui nós temos uma do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, empresário que tratou com o senhor, dizendo que foi lá na obra da Renest que se montou o grupo, o clube. E diz aqui, com tal poder, eles garantiram a refinaria Renest só para eles. E vai adiante, que sempre havia uma certa preferência quando eles faziam as escolhas, mas o grande divisor de águas foi as obras da Renest, ocasião em que os níveis de preços praticados passaram a ser mais altos. A Avenida denunciou, e aí mandaram ela para Singapura. Aí, o senhor, também Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, diz o seguinte: o Clube da Propina foi criado nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, iniciado em 2008. E, por fim, o seu amigo de 15 anos, Chinco Nakandakari, diz com todas as letras:
diz ao juiz Sérgio Moro, doutor, ó, doutor advogado, o senhor ouve essa? Eu diria o seguinte, nós mesmos, até que deu a operação em novembro, a gente não tinha essa preocupação em relação a Queiroz Galvão. Eu e o próprio Ayrton, que é o presidente, não estávamos sabendo da profundidade que isso pudesse chegar a Galvão. Em 2014, senhor depoente, porque de vossa senhoria o senhor não tem nada. No primeiro semestre, a necessidade da empresa era tão grande em aprovar aditivos lá na Renest. Aprovar aditivos na Renest. E ainda teve liberação de pagamento para que eu pudesse pagar o Glauco, que era gerente geral da Renest. Antes de citar Legatti, o delator confirmou R$1 milhão em espécie para Renato Duque. E diz que ainda pagou 4,4 milhões para Pedro Barusco. Concluindo, o Pedro Barusco já reconheceu que recebeu e já devolveu. O Renato Duque vai fazer. Eu ainda quero lhe ver aqui, de volta. Ou melhor, talvez na Papuda seja melhor. Agradeço ao deputado Onyx Lorenzoni. Passo a palavra ao deputado Ivan Valente. Em seguida, ao deputado Edio Lopes. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria que Vossa Excelência adendasse o meu tempo de líder a essa intervenção. 6 minutos. 3 mais 3, 6 minutos. Presidente, primeiro eu queria reafirmar aqui nossa disposição. O deputado Jorge Sola sempre coloca nas falas dele que eu acho que a CPI precisa ter outra direção mais rápida, mais eficaz, mais eficiente. Que os fatos vão sendo mais rápidos do que aqui. Agora mesmo estou lendo o Estadão aqui.com, tem nova acusação do Iosef contra o Vacari, né? Já está aí nas capas, né? E nós não temos nem essa decisão tomada. O senhor Fernando Soares continua blindado nessa comissão. Incrível. Um operador daquele porte não foi ainda convocado. Não foi votado o requerimento dele. Os doleiros, os carregadores de mala aí não são trazidos. Segundo, eu acho que não dá para andar no mesmo ritmo, porque os fatos andam mais rápido do que o ritmo da CPI. Então, realmente, mostrar nosso descontentamento, eu vou pedir que nós tenhamos uma revisão da lógica dos trabalhos aqui, em primeiro lugar. Em segundo lugar, presidente, eu queria dizer que todo esse debate sobre a Petrobras, né, ele é feito da seguinte forma. Os presidentes que tiveram aqui, e vários depoentes, colocam a dificuldade de trabalhar as margens, né, possíveis, que o volume de recursos da Petrobras, que envolve as obras, os contratos, são enormes. Então, 1% é muito dinheiro, 1% da margem. Então, nós temos que chegar à corrupção de uma forma muito precisa. E eu acho que, inclusive, ela não se dá nem com o método pavloviano, né? Nem com interrogatórios O depoente está lá, pode estar recebendo mensagem, não está nem escutando o que está falando. Você estava lá usando o celular agora, pode estar recebendo uma mensagem de alguém. Peço preserve o meu tempo, presidente, e reponha... O seu Barusco, mandando mensagem para ele. Realmente não é conveniente, o deputado tem razão, que o depoente esteja operando o celular ou qualquer coisa, né? Porque... Não, sim, mas eu acho que não é o momento, né? Eu acho que não é o momento da gente desligar os celulares. Só isso, tá? Então, presidente, só queria que... Ninguém aqui é depoente, advogado. Descontate meu tempo aqui. Ele é um ladrão, você sabe disso? Prossiga. Eu não vou... Deputado Ivan entrar nessa linha, só quero garantir também não é o caso. Quero entrar só no meu tempo. O que eu acho só tem o tempo que nós temos que tomar as decisões que são corretas. Por exemplo, o que mais, aí quero entrar numa consideração séria, senhor Glauco, é o seguinte: o que eu não percebo nele é a indignação que causaria, ou me causaria, ou a vários, frente a uma acusação que envolve a sua vida, a vida da sua família, entende? Eu não vejo essa indignação. Uma pessoa que estava seu amigo, tornou seu amigo, inclusive, de uma forma
não tão bem explicada, eu acho, sabe? Porque ele não é um cara da Petrobras e tal, mas se tornou razoavelmente íntimo do senhor. E ele faz uma acusação, entende, sob delação premiada. Se ele está sob delação premiada, né, ele está debaixo da Lei 12.850, de 2013. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente. Pena de 1 a 4 anos de reclusão só para isso aqui. O que o senhor Chinco Nakandakari faria isso? Está entendendo? Essa questão é que é realmente insuportável. Então, pode acontecer, mas a reação é outra. A reação deve ser violenta, uma reação de indignação, a reação de entrar na justiça, de tomar medidas cabíveis, tal, que eu não vejo. Me desculpe. Por isso eu estou pedindo a quebra de sigilo fiscal, telefônico, telemático, né, e bancário, e também pedindo a cariação. Formalmente eu vou entrar com os requerimentos. Eu acho que é a maneira de discutir. Já em relação à Petrobras, senhor presidente, eu queria colocar o seguinte: ele afirmou aqui que os valores das obras não podiam ser vazados, que o processo era seguro, mas quero recordar o depoimento do senhor Pedro Barusco, que afirma no seu termo de colaboração que informou previamente a empresa Alusa, por exemplo, numa licitação na Comperj, que a empresa não deveria vir com uma proposta acima de 1,5 bilhões. A Alusa apresentou a proposta de 1,4 bilhões e venceu o certame. Veja, tudo acertado. Como vemos, o sistema não é blindado, ele pode ser burlado, claramente. Só atribui o preço estratosférico da Abreu e Lima a algum acerto prévio, depois que o senhor viu, inclusive, a existência do cartel, porque o que eu entendi, o senhor não sabia que existia um cartel. Então, a primeira pergunta é essa: o senhor atribui que há acerto prévio para dar esse problema? Porque toda a sua fala diz que os preços se justificam, só que já tem a denúncia do cartel, tem a denúncia de corrupção. E qual é o papel que o senhor teve no processo de escolhas aí, nos processos licitatórios e também nos aditivos? Segunda pergunta, presidente. O senhor informa aqui que nem o senhor, nem ninguém pode assinar aditivos fora da margem autorizada pelo setor responsável da Petrobras. Mas como foi informado por diretores presos, por doleiros, empreiteiros, havia pagamento de propina embutido nos contratos. Assim sendo, quem é a responsabilidade desses atos? O senhor atribui ao setor responsável na Petrobras a responsabilidade pelas margens que permitiam a corrupção por algum responsável dentro da Petrobras? E o senhor, como diretor e convivendo com todos os outros diretores do maior empreendimento desse tamanho, desse porte, custou dezenas de bilhões de reais, o senhor não se sente responsável pela atuação do cartel em Abreu e Lima? O senhor não se sente? O senhor não acha que alguma coisa aconteceu ali de diferente? Então, presidente, eu queria só finalizar com a seguinte pergunta, que eu peço ser respondida também, senhor Glauco. O senhor Pedro Barusco informou que o cartel que agia em Abreu e Lima, onde o senhor diretor, pressionou a empresa para que 12 pacotes de obras fossem licitados ao mesmo tempo para facilitar a combinação de preços do cartel. Qual a sua posição quando dessas licitações? Foi favorável a esse pacote dos 12 contratos? Né? Não estava claro que a licitação de 12 pacotes poderia facilitar a combinação de preços? Como que nós podemos acreditar que o senhor não era conivente com a ação do cartel? Isso aqui é óbvio, nós estamos aqui discutindo, mas eu queria só arrematar, presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, dizendo o seguinte: senhor Glauco, nós não podemos, sinceramente, acreditar, e aí é um pouco do bom senso, né? Que o senhor tenha convivido com essa pessoa, que ela lhe faça uma acusação desse porte, entende? E que o senhor se sinta, assim, perseguido só, não indignado. Me desculpe, entende? Não é crível essa questão. Só isso que eu queria colocar. Obrigado, presidente. Com a palavra o senhor Glauco. Bem, deputado, talvez a forma de eu expressar minhas
reações não seja essa. Eu estou extremamente indignado. Estou extremamente indignado. A questão de acioná-lo por uma calúnia ou por um falso testemunho, alguma coisa, pelas informações que eu tenho e que a gente discutiu, por isso que eu falei, vai levar tanto tempo nessa discussão, ao passo que as outras coisas terão que ter, ele vai ter que apresentar essas provas, como é que ele deu esse dinheiro, se deu, se não deu, como é que foi, isso vai ter que fazer. Então, essa é a coisa. Eu estou muito indignado. Desde o dia que ele fez esse depoimento, eu não durmo. Isso é a questão que nós estamos, né? E ouvir as palavras que foram referidas a mim aqui é um absurdo que eu estou escutando aqui, entendeu? Então, eu sinto muito indignado, tanto com o que ele fez, como com algumas palavras de ofensas pessoais que eu também recebi nessa casa. Então, é isso. Ô, presidente, ele não pode dizer que é absurdo estar se falando aqui. Ninguém fez uma ofensa pessoal, ele não. Ele não pode dizer isso aqui, não. O presidente toma a providência. Vamos tomar a providência, tudo bem. Siga aí, por favor. O ofendido foi o Brasil, com a roubalheira que o senhor ajudou a construir na Petrobras. Vossa Senhoria concluiu bem, a resposta? Não, eu tenho algumas questões. Tem as perguntas. Tem as perguntas, então tem a questão do Chinco, tem a questão da propina, que isso que a gente hoje está ouvindo, está vendo por tudo aí. Na Petrobras, na área que eu trabalhava, nós nunca tínhamos ouvido falar nisso, não ouvia falar nem dos nossos chefes e tudo mais. O meu foco, senhor deputado, como eu já falei, foi muito voltado para a construção, para soldar os tubos, fazer que aquela obra terminasse lá no seu prazo. Então, não ouvia nem da propina e nem do cartel. Com relação aos 12 pacotes, não era fiquei surpreso também com a fala do nosso gerente Barusco, quando falou dos 12 pacotes, porque aquilo era uma necessidade para os prazos que a refinaria teve. Então, foi aprovado uma estratégia de construção pela diretoria. Nessa estratégia de construção iam ser licitados todos os projetos, tinham que ser licitados, e a compra de cerca de 500 equipamentos que foram chamados de equipamentos críticos para chegar na época e no prazo, como compressor, transformador, torres, vasos e tudo mais. Então, esses foram 2 conjuntos de compras que foram feitas. Então, pelos diversos órgãos da Petrobras. Então, isso foi como foi feito. Não que isso, porque estavam sendo feitos, deveria convergir para a cartelização. Nós estamos falando, e que se ouve de cartelização, em 4 pacotes de compra da Renest, que são os pacotes maiores, que é o que eu tenho visto denunciado na coisa. A Renest teve 60 processos de compra. Os projetos principais são 33. Nós estamos discutindo de 4, que são os mais importantes, é evidente. Esses 4 processos estiveram de 2 a 3 vezes licitação. Primeira licitação foi muito alta, cancelamos o processo. Em alguns deles, na segunda licitação, nós tivemos um enquadramento dentro das estimativas e alguns tiveram que ter a terceira licitação. Entre o preço original da primeira licitação e o último preço recebido, a ordem de grandeza, depois tem os números exatos, é da ordem de 6 bilhões de reais. Então, a área técnica trabalhou sim para evitar qualquer desmando e qualquer coisa, não era para pagar qualquer preço, independente dos preços elevados. Então, esses são a relação. Muito bem. Só uma última questão. O senhor conheceu bem o senhor Pedro Barusco? Ele é do seu círculo de amizade? Não, conheço como profissional na Petrobras, quando ele era o gerente executivo, e não só eu. Nós tínhamos outros, acho que 9 gerentes gerais que eram subordinados ao engenheiro Barusco com projetos tão importantes quanto o da refinaria Brewing. Nunca desconfiou que ele pudesse ter 300 milhões no exterior? Jamais, porque eu não tinha nenhum convívio do dia a dia com ele. Antes de passar a palavra para o próximo deputado, Edio Lopes,
nós vamos fazer uma interrupção de 5 minutos, porque o depoente precisa utilizar o toalete. 5 minutos. Para ele e para nós. O Edio, Paulo Magalhães, Maria do Rosário, o Léo, que não está aqui, o João Valberto, Eu acho que ele não está CPJ mesmo. Nada, velho. Obrigado, hein, Manuel. Imagina, velho. O negócio é o seguinte, a banca acabou. Fecharam a banca de revista que vendia isso. Mas Vou pedir o pessoal lá em cima. no site da Câmara, www.câmara.gov.br, tem lá legislação e regimento interno. Ele PDF. É. Aí, depois aqui também, se quiser, no telefone, se quiser, na hora que sair mais com a gente lá, suspendeu. Essa semana que ele suspendeu também se chegar. Bom, se você quiser nos ajudar, será muito útil. Valeu, meu filho. Beleza, e parabéns aí, tá? Depois eu vou fazer uma visita aí com você, tá bom? Você é capacitadíssimo, tá bom? Felicidade. Aceito. É adoçante, 3 gotinhas. Uhum. Bem, retomando os trabalhos,
Com a palavra, o deputado Édio Lopes, segue o deputado Paulo Magalhães e a deputada Maria do Rosário. Senhor presidente... Depois do deputado Édio Lopes, a deputada Lisiane e o deputado Paulo Magalhães. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pela sistemática das pessoas que vieram a essa comissão até hoje, eu vou na trilha do deputado Ivan Valente. Como nos enredos de teatros antigos, onde o culpado era sempre o mordomo, me parece que nós estamos investigando e buscando os culpados no setor errado da Petrobras. Porque tudo funcionava como um relógio suíço, senhor presidente. É preciso nós irmos atrás agora, e eu quero que o depoente decline o nome do responsável ou dos responsáveis pela confecção da planilha, onde todos que aqui vieram disseram que os preços eram legais, eram compatíveis, porque obedecia uma planilha que o setor competente da Petrobras fazia e que os preços que as empreiteiras apresentavam oscilavam e não poderia passar de 20%. Então, me parece que o núcleo da questão está nessa planilha. Porque essa planilha era tão perfeita que permitiu, no caso Abreu e Lima, uma super evolução nos preços dessa natureza. E ali, sabe-se, porque o Barusco disse com todas as letras, que ali estava embutido a propina. Então, eu gostaria, senhor presidente, de que o depoente declinasse o nome das pessoas responsáveis por esse setor, porque talvez a justiça tenha que soltar todos, são todos anjinhos, e o grande problema esteja aqui. E eu pergunto, as obras federais, pelo menos as obras comuns, Caixa Econômica e Ministérios têm como parâmetro uma planilha elaborada pelo SINAP. É ali onde se baseia se os preços estão mais ou menos nivelados, inclusive por regiões do país. Eu pergunto se a Petrobras também, se esses planejadores de custo aqui, tinha como parâmetro o SINAP, ou se a Petrobras conseguiu construir um sistema próprio. Porque todos que aqui vêm dizem que os custos foram justos. Na questão de Passadina, todos os que vieram aqui falaram, não, foi um bom negócio na época, porque a planta ia produzir não sei quantos mil barris de petróleo pesado, e que ao custo do barril naquela época, o preço que se investiu era justo. Mas eu não vi ninguém defender essa mesma linha de raciocínio na questão de Abreu e Lima, doutor Glauco. Então, o planejamento nessa questão, ela é tão absurdamente fantasiosa que nós temos que concluir o seguinte, ou os técnicos, engenheiros e o senhor no meio são analfabetos absolutos, ou então nós temos que acreditar no óbvio. Os senhores querem que o Brasil engula uma história que não tem o mínimo de fundamento. Errar o cálculo de uma refinaria de petróleo nessa magnitude, não há, esses argumentos não se sustentam. E eu, enquanto fiquei horas aqui, eu me lembrei, recentemente, a Agência Nacional Espacial Europeia conseguiu pousar aquele robô naquele cometa, viajando a 65 mil quilômetros, a milhões de quilômetros da Terra. Aquele projeto, doutor Glauco, começa em 93. E ele foi calculado para se gastar 4,5 bilhões de dólares naquele projeto. E 20 e tantos anos depois, eles lograram êxito e não gastaram 6 bilhões ao final. Quer dizer, um projeto que era uma aventura, era uma alucinação. Eles conseguiram idealizar, projetar e realizar com um custo em 23 anos que não chegou a 40%. E nós que temos
plantas de refinaria sendo construídas no mundo inteiro todo o tempo, nós não conseguimos calcular. Então, ou nossos engenheiros têm que ser demitidos a bem da Petrobras, ou então a sociedade brasileira tem que engolir essa história. E por último, senhor presidente, já concluindo, aqui cada um que vem traz um número diferente de aditivos. 396 foi o último número que aqui eu vi, e a gente sabe que havia alguns valores que tinha esferas diferenciadas de decisão. 30 milhões, aqui se falou muito que era uma decisão que só mais em cima. A pergunta é, desses 396, quantos aditivos são de valor, de elevação de valor? E quantos desses aditivos o senhor decidiu? O senhor tinha capacidade de, como gerente geral, decidir? E qual o montante global destes aditivos? Eu não vou atacar a moral do senhor Glauco, muito embora não me falte vontade, porque eu acho só o fato do senhor estar aqui sentado há horas, nesta condição em que o senhor está, nessa comissão, já é por demais caro para a moral e para os valores que certamente o senhor cultivou, ou pelo menos em alguma época os tinha. Ok, com a palavra o depoente. Bem, senhor deputado, com relação à área de custos, eu não vou dar o nome da pessoa, mas eu vou dar, a área chama setor de estimativa de custo e prazo, da área da engenharia. Eu não tenho o nome da pessoa. A interrupção, mas eu gostaria que a presidência determinasse a assessoria para levantar o nome dos responsáveis por essa área. Eu acho que é muito importante, presidente. Ok, determina a secretaria para mais providências necessárias. Então, a outra, eu tenho que responder ao senhor, que é a questão do custo do projeto. Acredito que todos já passaram por aqui, mesmo que tenham falado, repetido, e o que eu venho falando, a verdade que eu venho falando sobre o valor do projeto, vocês têm escrito aqui desde 2009, que o projeto vale ou custa o equivalente, depois de ajustado, os 13 bilhões de dólares. Aquele projeto, com aquele desenho que a Petrobras quis fazer, né? Eu acho que só quem conhece a refinaria lá, em loco, pode identificar. Aqueles projetos anteriores, 2 bilhões, 4 bilhões, eram fases anteriores de estudos que a Petrobras ainda estava fazendo. Então foi fragmentado para possibilitar o superfaturamento, é isso? Não, desculpe, deputado, não foi fragmentado, porque quando ele é aprovado, quando foi 2 bilhões, a Petrobras não gastou os 2 bilhões no projeto. Quando era 4, ela não gastou os 4 bilhões. Ela aprovou o projeto de 13 bilhões. Que é quando aprova a construção, que a gente chama de FEL 3 lá, que vocês já ouviram falar por imensas vezes. Tá certo? Com relação aos aditivos, que eu acho que é uma coisa importante aqui dos aditivos, eu vou encontrar aqui desses 396 aditivos, total valor mais prazo, nós estamos, se eu não errar a conta aqui, são 136 de valor. E dentro desses aditivos aqui de valor, que eu estou olhando aqui pela planilha, se eu não estiver olhando nada errado, 136. Eu posso dizer para o senhor que eu não devo ter aprovado nenhum aditivo. Não é competência do gerente geral aprovar aditivos. Por quê? Quando esse projeto ele é feito, quem aprova os aditivos são, no caso, quando tinha a Petrobras, os aditivos eram encaminhados para a autoridade competente, que certamente os aditivos eram de maior valor, só se tivesse alguma coisa a menos o limite de competência do gerente geral é 12 milhões de reais. Até aqui e eu não me lembro de ter aprovado aditivos, deve ser o mínimo possível. Mas, mesmo que eu tivesse competência para aprovar esse aditivo, quando foi criada a refinaria Abreu e Lima,
quem fazia a gestão não tem a competência para assinar. Todos os aditivos, contratos, eram assinados na refinaria Abreu e Lima. Então, pode ter aí uns 2, meia dúzia, que eu encaminhei diretamente. O restante foi ou através nível de diretor ou nível de diretoria. Bem, vamos fazer uma alternância, né? Eu tinha designado a deputada Elisiane, mas vamos passar para no horário da liderança, o deputado Paulo Magalhães, em seguida a deputada Elisiane. Deputado Paulo Magalhães, com a palavra. Vossa Excelência dispõe de 6 minutos no tempo de líder e mais 3 minutos como membro. Presidente Embaçaí, depois de esperar quase 7 horas, eu me sinto confortado com a posição de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor relator, doutor Glauco, senhores e senhoras deputados, ouvi atentamente a explanação de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, mais uma vez, atesta que o quadro funcional das Petrobras é extremamente qualificado. As equações de composição de preços onde o senhor discorreu com rara competência, nos dá a certeza de que Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem um conhecimento de causa incomum, tanto na refinaria anterior como na Abreu e Lima. Ouvimos alguns posicionamentos de Vossa Senhoria a respeito da sua amizade visceral com o senhor Chico. E, dentro dessa amizade visceral, o senhor manteve alguns encontros para tratar, tenho certeza, da relação de amizade e não poderia deixar de tratar também da Abreu e Lima, que era o grande projeto que o senhor tocava, que o senhor comandava, onde o senhor era o responsável por tudo que lá acontecia. Haja visto que, numa das suas colocações, o senhor colocou que o Barusco e o Cerveró lá estiveram 2 vezes rapidamente. Então, a confiança no senhor era total, na condução que o senhor dava àquele empreendimento, que era importantíssimo para o Brasil e para a Petrobras, e para os brasileiros. Aqui esteve a presidente Graça Foster, a quem, inclusive na Comissão de Minas e Energia, presidente Embaçaí, eu fiz questão de defender a honorabilidade e a seriedade dela e a sua competência. E ela nos disse aqui claramente que se sentia traída com o que estava sendo divulgado pela imprensa das descobertas da Polícia Federal e da Justiça. Ora, se uma funcionária de carreira do nível de Graça Foster diz aqui que se sentia traída, só poderia ser traída pelos funcionários da empresa. E aí Vossa Senhoria estaria incluído entre esses funcionários. Existe uma distância enorme dos 2,4 bilhões que a presidente Graça Foster anunciou e hoje 18,5 bilhão. Convenhamos que é uma diferença muito grande. Por mais que tenhamos alguns erros no projeto, e acredito que os erros não foram tão grandes quanto essa dicotomia, essa distância,
nós temos que analisar que isso é a responsabilidade direta de Vossa Senhoria, que era o tocador da obra, que era o responsável pela obra, era a quem os diretores da área se reportavam para saber o andamento, inclusive, como Vossa Senhoria mesmo colocou, quando se fez um aditivo em cima das chuvas, o parecer de Vossa Senhoria foi decisivo para que pudesse ser feito esse aditivo. Eu gostaria de saber, senhor presidente, senhor relator, se o senhor Chico, o amigo de Vossa Senhoria, tinha a anuência do gerente para emitir notas fiscais com o Prolabore, que ele nos disse, ele disse na delação que tinha favorecido Vossa Senhoria com 50, com 400 e com mais alguns reais que foram feitos através de notas fiscais. Perdão. Essas notas fiscais tinham que ter o parecer de alguém anuindo e dando parecer favorável. Esse parecer, os pareceres nas notas fiscais da empresa do senhor Chico eram de Vossa Senhoria? Eu não usaria aqui o termo propina, eu usaria aqui Prolabore, Benes, porque não cabe a mim acusar Vossa Senhoria. Pelo contrário, eu fiz questão de, no início da minha fala, dizer da sua competência e da competência do quadro funcional da Petrobras. Mas, na sua opinião, essas mazelas, essa má conduta dos funcionários da Petrobras deve ser punido como? Qual é a opinião de Vossa Senhoria a respeito do superfaturamento anunciado na Abreu e Lima? E quando, em 2008, quando o senhor assumiu a direção, onde Vossa Senhoria residia? Vossa Senhoria teve alguma relação de amizade com algum político da região? Ou sua relação de político com políticos era fruto da relação da diretoria? Qual seria a posição de Vossa Senhoria se juiz fosse e fosse julgar o comportamento da diretoria e do gerente da Petrobras nessa fraude contra o povo brasileiro e contra a maior empresa do nosso país? Eram essas, senhor presidente, senhor relator. Ok, senhor deputado. Senhor deputado, eu só queria colocar, talvez se eu devesse ter feito até esse esclarecimento, eu não tenho todo esse poder, né, que eu vejo que algumas colocações estão sendo feitas para mim. Eu era
simplesmente o gerente geral que comandava a parte da execução das obras. Do mesmo jeito que tinha na área do abastecimento, quem controla os orçamentos, quem faz tudo, um outro gerente geral, no mesmo nível do que eu, que aprovava as alterações de projeto, que definiam o andamento, que aprovava os EVTEs. Eu não tenho nenhum poder e não tinha nenhum poder de aprovar que eu ia fazer uma refinaria de 13 bilhões. Cabe ao nosso grupo falar o seguinte: olha, essa refinaria não custa 2, não custa 4. Com isso que você quer e especificou para a refinaria, com essa especificação, ela custa 13. Agora, quem vai decidir fazer, como vai fazer, é a área de negócio que nós chamamos. Então, só para colocar, eu não tenho esse poder, eu não era digamos, qual era a área que a senhoria comandava? De engenharia, de construção. O senhor não comandava? De não construção, era o senhor que decidia? Correto. Sobre a construção. Então, os pareceres eram dados pela vossa senhoria. Eu digo sobre a fazer a refinaria. Não fazer a refinaria não era da minha atribuição. Só para... Não, e eu não quero forçar o senhor a concordar comigo. Pelo contrário. Perfeito. Não, está certo. O senhor, com o conhecimento que tem do que tinha na Petrobras, é longe de mim. Eu quero distância. Eu quero só colocar essa observação, porque dá a impressão que eu mandava muito. Não, a nossa área de mando era muito Veja bem, limitada. Quem diz isso não sou eu, não é nenhum dos deputados que... Certo. Quem disse isso foi o Chico, que era seu amigo do coração. Mas ele pode ter se enganado. Bem, com relação à cláusula de chuvas, o senhor citou bem, o TCU diz que aquela cláusula era nociva para os projetos Petrobras. Então, enquanto não tivesse uma reformatação dessa posição do TCU, nós decidimos, dentro da RENEST, suspender, que era uma cláusula comum em todos os contratos da Petrobras. Nós suspendemos, se não me engano, até o ano de 2013, quando o TCU falou como deveria ser pago e nós respeitamos integralmente como o TCU deveria fazer para pagar, a cláusula de chuvas. Bem, com relação ao seu Chico, eu já falei que não recebi nada, ele fala em notas fiscais, não existe nota fiscal, eu nem conheço a empresa dele. É evidente que eu não sei do que ele falou. Embutia os serviços e as bonificações. Mas eu não sei, não tenho conhecimento nenhum disso. Isso é ele para fora do meu conhecimento. A outra é a questão da má conduta. O governo não pode bancar uma conduta como essa. E é por isso que o governo quer punir. Sim. E eu acho que ele vai encontrar os responsáveis. É por isso que eu perguntei a vossa senhoria como é que o senhor acha que o governo deveria punir funcionário que se enquadra nessa má conduta, nessa leviandade. Sim, eu estou... então, nesse sentido, concluindo a resposta, vai utilizar os meios legais que tem que ser, nós estamos num Estado que tem que ser cumprida as leis. Então, vai ser punido e as punições vão acontecer pela justiça. Muito bem, com a palavra a deputada Elisiane Gama, em seguida a deputada Maria do Rosário. Senhor Glauco, nós já estamos há várias horas aqui na tentativa de obter informações. Algumas perguntas são feitas e parece-me que estamos aqui numa caminhada que talvez não teremos resultados, que as informações que constam do ponto de vista de compatibilidade com as delações que nós já temos em curso realmente não batem. O senhor está sob juramento, mas eu acredito também que esteja aí recorrendo ao recurso de não produzir provas contra si mesmo. Mas vou insistir na pergunta. Nós tivemos o Congresso, na verdade, aprovou o orçamento de 2010 com uma restrição, considerando a Abreu e Lima como um dos empreendimentos com indícios de irregularidades graves. Muito embora depois nós tivéssemos aí
um veto presidencial referente a esse ponto em questão. O que fica muito claro, na verdade, com essa decisão do Congresso, e aí, diante também das investigações, inclusive de sindicâncias internas da Petrobras, a clareza com os aditivos, com os superfaturamentos e com também o pagamento de propinas. Eu pergunto ao senhor, diante dessa situação, qual a atitude que o senhor tomou? O senhor tomou alguma atitude diferenciada? Tentou ajudar nesse processo de investigação, recorreu ao TCU, procurou o Ministério Público. Qual a atitude que o senhor fez diante da constatação de irregularidades graves referente ao empreendimento, à refinaria Abreu e Lima? Pergunta que eu faço ao senhor é uma pergunta que eu fiz antes, que na verdade o senhor não respondeu. Que na delação do Youssef, por exemplo, ele falava que Abreu e Lima foi o instrumento utilizado para pagamento de propinas dos partidos PSB, PSDB e PP. E a minha pergunta é se o senhor teve informações nesse sentido, quem receberiam essas propinas. E, por fim, presidente, eu quero mais uma vez aqui, considerando esses 50 segundos, fazer um apelo aos senhores parlamentares, que é referente à aprovação dos requerimentos e das convocações vitais do nosso foco de investigação. Nós vamos chegar aqui ao final dessa CPI, sem efetivamente buscarmos ou ouvirmos as pessoas que têm informações muito mais específicas. Nós fizemos, por exemplo, a convocação do Vacari. Hoje o Estadão já traz uma informação grave. O próprio Youssef afirmando de que teria entregue R$800 mil na porta do PT. O Vacari precisa vir o quanto antes nessa comissão. Nós tentamos aqui aprovar requerimento do Fernando Soares, do PSOL, requerimento também do Disseu e do Palocci, nada, a gente não consegue ir para frente. A revista Isto É, por exemplo, faz uma exposição geral de que a consultoria projeto aí poderia ter recebido R$100 milhões nessa propinagem. Pedimos a quebra da JD Consultoria, nada disso vai para frente daqui a pouco. Talvez possa ser até real o que alguns jornalistas estão colocando aí, de uma parceria entre vários partidos aqui nessa comissão, e isso é sério e grave. O povo brasileiro não pode ser enganado referente a isso. Independente se é PMDB, se é PSDB, qualquer partido, eu acho que nós precisamos ter um foco dessa investigação. Muito bem, deputada Elisiane, passa a palavra ao depoente, desculpe. Com relação às irregularidades levantadas pelo TCU em 2010, o que nós fizemos foi uma aproximação muito grande do TCU para que nós esclarecêssemos. O grande ponto que tinha em 2010 na discussão com o TCU eram divergências metodológicas. Então, foi falado aqui anteriormente, nós utilizamos o Cicro, a área nossa de custos utiliza o Cicro, utiliza o SINAP, faz esse negócio todo. Caditerc, que é lá do Estado de São Paulo, para fazer a parte das estimativas. Só que as obras do porte da refinaria Abreu e Lima e obras da Petrobras, são obras que têm algumas especificidades que esses sistemas não contemplam. Tem algumas profissões, algumas especialidades. Então, lá existiam algumas funções que eram funções que tinham valores, digamos, de salário diferente daquilo que se paga no setor petróleo. Então, isso foi visto, foi debatido muito com o TCU, e por isso que esses assuntos, desde 2010, que teve essa discussão, eles caminharam, o TCU vem aceitando alguns itens. Um dos itens é a questão da faixa de variabilidade. Foi feito um trabalho extremamente detalhado pelo próprio TCU sobre a questão de variabilidade das propostas, que é uma das ideias de mudança da forma de usar os valores fixos para fazer uma análise de risco, e da análise de risco calcular o valor real que tem a menos ou a mais na sua proposta. Então, esse foi como nós andamos. Então, o que nós fizemos foi uma aproximação grande dos órgãos fiscalizadores para verificar que o modo que a Petrobras estava fazendo para convergir nesses valores com o TCU. Eu posso garantir que de 2010
Hoje ainda não tem esse dado consolidado, que são processos que ainda estão em discussão, mas eles caíram mais de 50% entre o que o TCU dizia lá naquele período para os valores que, após as discussões das áreas técnicas que foram tratadas em cada um dos processos que foram apartados, ter esses dados. Então, isso foi o que nós fizemos. Levamos, nas reuniões com o TCU, alguns organismos, representantes de organismos internacionais, para conversar, discutir como é que se davam essas metodologias e estimativa. Então, essas foram as ações que nós fizemos, deputado. Com relação a pagamento de propina para políticos e coisas, eu desconheço completamente. A única coisa que tem foi quando começou a aparecer nos jornais essas informações a respeito desses pagamentos de propina. Muito bem, temos apenas e finalmente 3 deputados inscritos. A deputada Maria do Rosário, em seguida o deputado Altineu e o deputado João Galberto como não membro da CPI. Aí nós encerraremos os debates. Vossa Excelência, a deputada Maria do Rosário, com a palavra. Senhor presidente, senhor relator e depoente, colegas parlamentares, eu quero me dirigir ao depoente dizendo que a expectativa desta sessão seria que o senhor também pudesse apresentar quais as relações que o senhor estruturou ao longo do tempo dentro da empresa que podem ter favorecido esta sua relação com este senhor que lhe acusa. Porque nós ouvimos aqui vários depoentes ao longo do tempo que tentaram marcar na Petrobras a ideia de uma corrupção presente em todo o seu tecido. E eu rejeito isso de plano. Não concordo com uma visão institucionalizada. Já que o senhor marcava seus encontros com esse senhor Chinco em hotéis, que não nega, estava lá, em vários hotéis. Não vi aqui nenhum encontro seu dentro da empresa. Me pergunto, se o senhor tinha encontros com esse cidadão dentro da empresa. Esse cidadão que é réu, confesso, ele, pelo visto aqui, não frequentava a empresa, mas marcava com os servidores da empresa encontros em hotéis. Do que se trata de interesse de uma empresa estatal num hotel? Então, eu acho que o senhor, eu queria dizer, eu não faço parte jamais daqueles que acusam, que humilham, que tentam, mas eu gostaria que o senhor tivesse tido uma reação aqui que me convencesse, talvez os colegas também, de que este sujeito está contando mentiras, porque me parece absolutamente suspeito que ele revele relações criminosas e utilize o seu nome quando o senhor era gerente de uma área importante. O senhor quer dizer para nós aqui na CPI que a responsabilidade sobre isto não era sua e era do seu imediato superior, o Paulo Roberto Costa? Ele, como diretor, ele que já é confesso em muitos crimes, ele é que estava envolvido nesta questão que o Chico fala? Recursos foram para ele, não para o senhor? Então eu gostaria de entender como é que se processou isso, mas uma coisa está clara para mim, no seu depoimento. Se o senhor agiu indevidamente, utilizando da fé que a Petrobras tinha no senhor para colocá-lo em uma posição tão importante, tão relevante para o Brasil e dentro da empresa, para a sua vida, certamente, se o senhor abusou disto, desta confiança e agiu mal, o senhor não fez dentro da empresa e não fez com conhecimento da empresa, a não ser que tenha sido desse seu imediato superior, Paulo Roberto Costa, que, se não me engano, se não me falha a memória, era o seu diretor, o senhor como gerente, ele como diretor. Ou não era ele? Quem era o seu diretor? Ele tinha conhecimento desses seus encontros com o próprio Chinco? Então, são algumas das questões que eu gostaria de ver respondidas hoje, porque realmente acredito que o senhor está tendo uma oportunidade de nos esclarecer e de mostrar que essa empresa é muito maior do que tudo que tentam desmerecê-la neste momento.
Obrigada. Doutor Glauco. Ok. Então, primeiro ponto com relação a essa questão aí da minha amizade com o senhor Chinco. Essa eu cheguei a falar anteriormente que nós tínhamos uma amizade que era uma amizade social. Não tinha nenhum envolvimento, porque ele não representava, quando estava comigo, nenhuma das empresas. Isso nem a EIT, nem a Contreiras, que está escrito lá no depoimento dele, e muito menos a Galvão. A Galvão Engenharia, através do seu gerente local na obra, através do diretor, qualquer que seja, jamais falou para nós, olha, o Chinco fala em meu nome. Jamais isso teve. Nenhuma negociação de aditivo ou de contrato, primeiro que não sou eu que faço, não fazia nenhuma negociação, são as áreas específicas lá da fiscalização que faz isso. Podem olhar os relatórios, estão todos os relatórios aí, certamente vocês já receberam, praticamente todos eles, e vocês vão ver que não tem nada onde eu tenha atuado. Então, o que se tinha, talvez, o que eu imagino que aconteceu, isso é uma expectativa minha. Quando eu vi que o senhor Chinco fez aquelas coisas todas, fiquei extremamente irritado, como o senhor deputado fez aqui. Então era uma relação sua e pessoal? Minha e pessoal com Qualquer ele. coisa da relação Sim. entre o senhor e o senhor Chinco, o senhor assume pessoalmente? É assunto pessoal, não tem nada Assunto com a pessoal. empresa. Eu até comentei. E o senhor era gerente? A minha amizade com ele. O senhor ele. era um gerente? A minha amizade com ele remonta lá no ano 2001, 2002, por aí, de quando comecei a conhecê-lo através de uma questão de trabalho, e depois do trabalho, em função do envolvimento, de coisas, nós tivemos um relacionamento muito mais social. Não tenho nenhum assunto tratado com o senhor Chinco. E para complementar, nada sobre a empresa, porque não tinha que tratar, ele não era o representante da empresa. Segundo, e nem me representava, como foi dito anteriormente. Mas nessa sua relação com o Chinco, Vossa Senhoria admite que há uma mentira no meio do caminho. É evidente, deputado, se eu digo que não recebi e ele diz que pagou, ele vai ter que mostrar o que pagou. Eu não tenho nada que pus lá quanto ele disse, 400 mil reais lá na minha conta. Isso não tem. Então, ele vai ter que mostrar isso. Com relação ao meu superior, eu estava subordinado não à diretoria do diretor Paulo Roberto. Eu estava subordinado na diretoria de Engenharia, Tecnologia e Materiais, que era o diretor Renato Duque, inicialmente. Depois foi o diretor Figueiredo, que sucedeu o diretor Duque, que enquanto eu estava lá. Então, teve a transição desses diretores. Obrigada. Ok. Com a palavra o deputado Altineu Cortes. Qual o nome do seu gerente? Aqui. Desculpa. Qual o nome do seu gerente que indicou as comissões de licitação? Nome dele? São várias. Não, várias comissões, mas você falou que tinha um gerente. Não é um. São 5 gerências de construção e montagem. Não, mas você, então, você está me respondendo, você me respondeu que tinha um gerente que indicava as comissões de licitação. Abaixo de você. Você falou isso aqui ainda há pouco. Não tem um abaixo de mim. Quais são o nome dos 5, então? Então, são 5 gerentes. Quais são o nome dos 5? São Ivo Tasso, Fernando Casanova, que hoje é o gerente geral, era um deles na época, depois trocou. Depois tem Antônio César, que era o outro gerente voltado na área de utilidades. Depois tinha um gerente voltado para a área de... na área dos hidrotratamentos, que era Marcos Rezende. E depois um outro que era Heleno Lira, e depois passou para ser a Benildo. Esse gerente nomeava as comissões de licitação dos seus setores? Dos seus setores. O seu colega da estimativa de custo, que você se referiu no início, qual o nome dele? Agora eu não sei quem é o gerente lá. Não, naquela época, lá que fazia os custos. Naquela época era Sérgio Arantes. Sérgio Arantes. Se eu estiver errado, você me corrige.
o senhor era o gerente geral daquele empreendimento. Isso. O gerente geral do empreendimento sabe, obviamente, tudo que o empreendimento gasta. Então, todas as notas fiscais que eram encaminhadas para pagamento, você assinava esse encaminhamento ou quem assinava? Não, o fiscal do contrato. Só o fiscal? É o fiscal do Nenhum contrato. gerente assinava? Apenas o fiscal? O fiscal atestava que o serviço era feito. Isso, mas no encaminhamento dela para o setor de pagamento da Petrobras, como é que era? Quem? Era a fiscalização do contrato. Só a fiscalização? Sim, isso. Não passava por nenhum gerente? Não, certamente são gerentes as pessoas que estão lá nessa posição. Gerentes assinavam? Isso. Que tenha. Olha só, Glauco, quero dizer uma coisa ao senhor. A minha responsabilidade como subrelator aqui é o superfaturamento da construção de refinarias e gestão temerária. O senhor não tenha dúvida que depois desse depoimento do senhor, que eu já desconfiava, a corrupção da Petrobras ela não está só nos grandes contratos, não. Ela está desde o cafezinho, que faz parte do preço de uma refinaria. E eu vou saber quanto custa o cafezinho, qual a empresa que vendeu, qual a empresa que deu a cobertura, como, por exemplo, a mão de obra, todos os itens que se referem à construção. E nós vamos poder, depois, questionar o senhor se o senhor acha que os preços da Petrobras são justos. O senhor defendeu isso aqui até agora. Ok. Deseja fazer algum comentário? Se não, passo a palavra para o... Eu não entendi, que eu acho que não ficou algum comentário. Vou passar, como subrelator, e espero que muitos deputados aqui me ajudem, vamos passar um pente fino em todos os contratos que passaram pela sua gerência. Vamos ver se os preços pagos, desde o cafezinho até a maior contratação, são preços justos e legais. Ver os participantes e os preços que participaram. Se houve cobertura, se houve falcatrua. Muito bem. O último orador, deputado inscrito, deputado João Gualberto, que vai falar pela liderança do PSDB e também como não membro desta CPI. Senhor presidente, senhor relator, senhor depoente, o senhor contratou advogado, o senhor combinou alguma coisa antes de vir para essa CPI? Do que o senhor poderia falar ou não? Ou combinou com outras pessoas? Não. Não combinou nada com o advogado? Não. Ele não instruiu o senhor em nada? Não. O senhor contratou só para acompanhar o senhor? Não. Eu contratei por conta para fazer acionar lá na Justiça o Chinco. Como meu nome está citado, eu acho que eu tenho que tomar... O senhor falou que não decidiu ainda? Hein? Quando é que o senhor vai acionar? Já contratou desde agora, advogado? Não, senhores. Eu já... Ok. Prossiga, deputado Gualberto. Presidente, ele vai falar como líder e não membro, portanto ele pode falar também. Vossa Excelência tem como líder 9 minutos. Durante o período de liderança, não é permitido questionamento. Pode até fazer algum questionamento, é natural, ao longo dos 9 minutos, mas sem nenhum direito de obrigatoriedade do depoente lhe responder. E nos 3 minutos, Vossa Excelência pode fazer as perguntas que bem... Ele não tem obrigatoriedade, mas eu posso perguntar. Pode fazer qualquer comentário, qualquer consideração, mas sabendo que ele não tem nenhuma obrigação de responder. Pode responder. Senhor depoente, em fevereiro de 2005... Deputado Gualberto, Vossa Excelência está usando agora os 3 minutos? Os 3 minutos. Os 3 minutos, ok. Em fevereiro de 2005, foi anunciado aí com muito alarde pela mídia, identificou uma oportunidade de se reconstruir a Abreu e Lima em parceria com a Venezuela. O presidente da República era o Lula e a presidente do Conselho era a Dilma Rousseff, ok? Ok? Acredito que sim, não sei. Em 29 de setembro de 2005, na fase 2, que chama o projeto conceitual, foi avaliado o investimento de 2,4 bilhões e com um retorno esperado de 210 mil. Ok? O senhor conhece esses números? Conheço. Verdade, né? Na fase 3, menos de um ano depois, o projeto básico foi previsto um investimento de 4,1 bilhões, com retorno esperado de 1,1 bilhões. É verdade? Não estou com o relatório aqui, mas certamente o senhor está aí, deve ser. Ok. O que eu tenho aqui somente os valores globais do EVTE. Eu não tenho o valor do retorno. Na fase 4, que foi a execução, ou seja, depois de 4 anos estudando, chegou à conclusão, antes do início da obra,
que o investimento seria 13,4 bilhões e daria um retorno negativo, um prejuízo de 1,9 bilhões. Ok? É isso? Quem autorizou isso? Para autorizar um estudo inicial de 2,4 bilhões. E quando vai concluir que para iniciar a obra ia gastar 13,4 bilhões, a presidente Dilma, como na época presidente do Conselho, com certeza sabia disso e autorizou isso, não é isso? Eu não sei dizer para o senhor, vocês vão ter que chamar outra pessoa para falar isso. Eu não participei nem da aprovação do EVTE, nem desses valores. Eu fui chamado e falei assim, olha, tem que construir a refinaria aqui. Vem aqui e construa a refinaria. Essa refinaria. O senhor, me desculpe, eu tive que sair em alguns momentos, o senhor é gerente desde quando? Desde janeiro de 2008. Janeiro de 2008. Gerente para construir. Agora tem lá o gerente que cuida do negócio. Então, essas pessoas que cuidam do negócio é que podem explicar. O senhor, como gerente, o senhor não tinha acesso a esses números, isso não importava para o senhor, nada disso? Não, são áreas completamente distintas. Não, a pergunta é outra. O senhor tinha acesso a esses números? Achava razoável sair de 2,4 para 13,4 bilhões? O que eu vou falar aqui... Como gerente, a refinaria, aquele projeto conforme desenhado, com 2 unidades de processo, tantos reatores, tantos de equipamento, ela custa 13 bilhões de dólares. 13,3 bilhões de dólares. E daria um prejuízo de 3,2, e o senhor já estava lá quando saiu esse resultado que é desse prejuízo, o senhor achou razoável construir. O senhor não tem a gerência, o senhor não poderia mudar nada, mas o senhor como gerente, o senhor sabia disso? Sabia do EVTE da Petrobras negativo, mas não é competência minha tomar qualquer ação sobre isso. Deputado Galberto, o tempo de inscrição para questionamentos está encerrado. Agora, Vossa Excelência dispõe de mais 9 minutos para considerações de natureza e, eventualmente, algum tipo de questionamento que queira colocar também, mas sabendo que o depoente não tem a menor obrigação de respondê-lo. Ok. Senhor depoente, muitos colocaram aqui que não acreditam na sua inocência. Embora eu gostaria... 9 minutos, senhor presidente, ali está 10. Deputado Léo, porque ali nós não tem 9 minutos, colocou 10, mas vai encerrar com 1 minuto. É impossível o senhor não saber de toda essa corrupção e não ter participado. Infelizmente eu não tenho tempo mais para fazer pergunta, mas a sua amizade com esses 5 é esquisito, né? Uma pessoa que é muito amigo, frequentava casa, festas, hotéis, etc. E ele, no depoimento dele, em delação premiada, ele fala que deu 400 mil. Eu senti o senhor um pouco indignado no início aqui, quando o senhor falou que ganhava muito bem, portanto, 400 mil era muito pouco para, talvez... O senhor mencionou isso aqui no início, como quer dizer, eu não me vendo por 400 mil. Me desculpe, mas foi esse o meu entendimento. Tá? Afinal de contas, um chefe seu, o Barusco, ele confessou ter recebido 300 milhões. O senhor só ser vendido, comprar o senhor por 400 mil seria muito pouco, realmente... O senhor mostrou uma certa indignação pelo valor. Eu queria saber, embora o senhor não possa mais falar, mas eu acho que eu quero fazer um registro, a quem interessou essa quadrilha montada na Petrobras? A quem interessou? Será que só foi a vocês que receberam a propina? Né, aqueles que já confessaram por delação premiada, aqueles que não confessou ainda, como é o seu caso, que não, mais tarde ou mais cedo, ele vai saber a verdade, claro que vai. A quem interessou isso? Então, eu acho que essa é a grande pergunta. Foi só os empresários que ganhou a licitação, aliás, não teve licitação, né? Foi convite mais, né? Será que interessou só os empresários e aquelas pessoas que receberam propina? Ou interessou ao Partido dos Trabalhadores, interessou ao principal, né, figura, né, que era presidente, agora o ex-presidente Lula? Quem montou esse grande esquema de roubo do povo, do dinheiro do povo brasileiro? Isso é que fica a questão. Eu acho que o senhor está tendo uma oportunidade aqui, mas não vai, eu sou o último a perguntar, o senhor não vai falar nada. Não vai dizer, o senhor não sabe nada, teve os 400 mil, que o seu amigo íntimo denunciou que te deu, e você faz uma cara de paisagem aqui para a gente, não mostra que não recebeu, não foi bem assim, tá? Mas eu acho que no íntimo, o senhor deve estar pensando, poxa,
quanto dinheiro foi roubado, e eu participei dessa quadrilha. Imagine quantos brasileiros, não sei qual é o estado do senhor, não sei se é um estado pobre, eu sou da Bahia, nasci em Sergipe, e sei o quanto faz falta esse recurso roubado, tá? Pela essa quadrilha que montou-se na Petrobras. As pessoas do PT não podem ficar chateadas comigo, não adianta ficar chateado, porque foi dito já pelo ministro no resultado do mensalão, né, no julgamento do mensalão, e foi falado também pelo Procurador-Geral da República, né, que ali foi montada uma quadrilha organizada pelo PT. E ninguém hoje tem dúvida, vamos esperar o resultado, né, que foi montada uma quadrilha, o PT montou uma quadrilha para roubar dinheiro na Petrobras. Roubar dinheiro do povo pobre. O povo que precisa de saúde, que precisa de educação, precisa de moradia, precisa de emprego. Isso não sensibiliza o senhor? O senhor será que realmente não poderia, né, junto com o seu advogado, consultar e fazer uma delação premiada e mostrar para os seus familiares, para os seus amigos, que o senhor cometeu um erro no passado, mas quer reparar com a sociedade brasileira? Isso é que não seria interessante para o senhor? Pensa quantas pessoas estão sofrendo por causa dessa quadrilha que o senhor fez parte. Até então, um amigo seu lhe denunciou e, para mim, o senhor faz parte. Eu, pela primeira vez, eu vi aqui pessoas do PT sensatas e falar que o senhor não mostra indignação, o senhor está aí tranquilo, recebeu o seu dinheiro, não sei se aquele de Barroso que ele devolveu, o senhor fazia parte daquela cota, não sei, realmente nem posso falar. Mas eu acho que, quando o senhor sair daqui, talvez vai fazer igual ao Gabriele, né, chegou lá na imprensa baiana e falou que deu um show aqui nos deputados da CPI. Ele falou isso, ele achou que saiu por cima daqui. Tá? Eu não sei se a consciência dele permite ele achar isso. E eu digo ao mesmo para o senhor. Se é que a sua consciência permite chegar aqui, responder só o que achou interessante, que conheceu muito o Chinco, mas não é seu amigo, mas não lhe deu dinheiro, será que realmente o senhor acha isso razoável? O senhor tem uma oportunidade, o senhor aqui não é um depoente, tá, que pode esclarecer, o senhor pode tentar explicar para a gente como foi montada essa quadrilha. Veja como seria importante para o Brasil de acabar com essa quadrilha na Petrobras, porque pelo que me encontro parece que ainda continua, e passar o Brasil a limpo, parar com esse roubo. O Brasil que não cresce, e o povo pobre aí sendo enrolado, enganado, promete coisa como aconteceu na campanha agora da presidente Dilma, e faz tudo ao contrário, e o senhor poderia ajudar. Como eu não posso fazer mais perguntas, eu queria que o senhor respondesse somente isso. O senhor não poderia, ele pode responder dos meus 3 minutos, claro. Os 3 minutos de Vossa Excelência já foram esgotados. Vossa Excelência está utilizando agora o tempo de liderança. Então, senhor depoente, na sua resposta, põe a mão na consciência e diga para todos nós aqui que você vai declarar a verdade. Questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, questão de ordem, deputado Pracidelli. Presidente, eu fiquei aqui ouvindo atentamente até para que a gente pudesse manter o bom nível dos debates aqui hoje. Agora, eu não posso aceitar o deputado João Alberto vir aqui e ficar fazendo essa acusação indevida ao Partido dos Trabalhadores. Nós rechaçamos qualquer tipo de acusação, inclusive a acusação desse deputado, que chega nesta casa falando e utilizando o tempo da liderança do PSTB, que tem também, enquanto partido, um conjunto de denúncias oferecidas, um conjunto de denúncias de diversas ilicitudes. Então, Vossa Excelência deveria, no mínimo, respeitar os partidos. Faça o bom debate. Nós estamos aqui querendo apurar as irregularidades. Não há, contra o Partido dos Trabalhadores, nada de ilegal. Se Vossa Excelência, que é do PSTB, olhasse para as doações que o seu partido recebeu das mesmas empresas, o senhor vai perceber que diz respeito aos mesmos critérios estabelecidos pela legislação. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse se conter nesse tipo de acusação, porque nós estamos tentando aqui fazer o debate no sentido de apurar irregularidades. Todos nós queremos que a Petrobras, que é uma empresa pública, uma empresa que honra o povo brasileiro, possa se livrar desse tipo de roubalheira que foi lá instalado. Agora, Vossa Excelência não pode ficar acusando o Partido dos Trabalhadores de forma leviana, porque não é
né, do Partido dos Trabalhadores a responsabilidade se algum dos funcionários, se algumas empresas que também operam em outras obras públicas, como no caso de Minas Gerais, por exemplo, fazem esse tipo de, lá no metrô de São Paulo, por exemplo, fazem esse tipo de cartel e dilapidam o patrimônio público. Então, nós não aceitamos esse tipo de acusação. Obrigado. Senhor deputado, o senhor devia ficar também indignado com os ministros que falaram na época e o Procurador-Geral da República disse que vocês criaram uma quadrilha organizada para roubar o dinheiro. Por que vocês não ficaram indignados? Vocês naquela época estavam começando, por favor, estou falando. Nós não criamos quadrilha nenhuma, não vai construir, não vai levar a caminho. Criamos quadrilha nenhuma. Já foi feito o registro de vossa indignação. Eu passo agora a palavra para o relator, deputado Luiz Sérgio, para que ele possa realizar as considerações finais. Nossa. O senhor Glauco esteve aqui nessa CPI porque ele é o gerente geral de implementação de um empreendimento que é objeto da CPI, que é a refinaria do Nordeste, né? O depoimento dele evidencia que alguém está mentindo nessa história, porque não bate, né? Fica evidenciado aí que há algo a ser esclarecido, né? E isso, evidentemente, quando essa CPI, né, ouvir o senhor, Chinco, né, ele terá a oportunidade ou de rever ou de reafirmar a sua posição. Mas o que reafirma hoje é a necessidade da CPI de ouvir o seu Chinco para que nós possamos também não só fazer um juízo de valor, mas tomar uma posição em relação a qual passo tomar para que a verdade seja esclarecida, porque, como eu falei, no meio desse caminho há uma mentira registrada. Muito bem, eu passo a palavra para o doutor Glauco. Se desejar fazer algum comentário final, fique à vontade. Bem, o único comentário que eu queria falar, respondendo ao deputado que falou, eu vim aqui para responder todas as questões que fossem formuladas a mim, e para isso eu tentei responder todas, inclusive todas da refinaria. Algumas questões não são da minha atribuição, vocês vão ter que chamar outras pessoas. A Petrobras não era só o diretor Duque, o Barusco e o Glauco, tem vários, do mesmo jeito que eu estava na Renest, tem vários outros empreendimentos que nós tratamos. Então, ou seja, e nós temos a obrigação de ter uma sistemática de trabalho que é igual para todas as áreas que nós estamos trabalhando. Então, tudo que foi feito na Renest não é diferente do que tem na Petrobras. Tem as outras áreas que são as áreas contíguas, que são aquelas que são responsáveis pelas áreas do EVTE, são as áreas referentes aos retornos do investimento. E isso eu não sei informar para vocês as estratégias da Petrobras. Tá certo? E com relação a tudo isso que nós estamos vendo na imprensa, esse negócio, todos nós que somos funcionários, que estamos, está todo mundo indignado, como toda a população está. Eu acho que é só isso que eu tinha que falar. Muito bem, eu agradeço ao doutor Glauco e gostaria, diante de encerrar a sessão e anunciar a próxima pauta que nós estamos deliberando, fazer alguns comentários aqui sobre o que foi dito por alguns deputados. Eu destaco o deputado Ivan Valente, o deputado Jorge Sola, a deputada Elisiane Gama e também o deputado Celso Passera. Quando foi colocado uma preocupação absolutamente justa com relação à condução dos trabalhos, na linha de que outras pessoas deveriam estar aqui depondo, possibilidade de acareações, quebra de registros, sigilo fiscal, telefônico e bancário, enfim, uma série de considerações no que diz respeito à condução dos trabalhos. Sinceramente, eu quero dizer que nós estamos há cerca de um mês de trabalho. É um tempo relativamente pequeno para um problema desta dimensão, que é essa questão
da corrupção que aconteceu na Petrobras. Então, é uma responsabilidade muito grande, naturalmente é uma direção difícil e que nós estamos procurando fazer com que os trabalhos possam alcançar a performance necessária. Fazendo o registro que nós estamos apenas um mês, como aliás foi dito até pelo deputado Celso Pancera, nós temos aqui 595 requerimentos. Desses 595 requerimentos, 209 foram aprovados e alguns rejeitados por impropriedade. De qualquer maneira, há um avanço aqui com relação à avaliação, à deliberação com respeito a requerimentos. Não apenas requerimento de compartilhamento de informações, como também de convocação de pessoas, como também de quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico. Então, registro também, e devo até fazer isso com muita franqueza, que é importante, a forma como o presidente dessa CPI, o deputado Hugo Mota, está se comportando, está se conduzindo de uma maneira absolutamente democrática, abrindo a participação para que todos possam efetivamente deliberar em reuniões internas sobre a sequência dos trabalhos. Assim a gente tem feito e assim tem feito o deputado Hugo Mota, que tem ouvido a todos, como também registro, por um dever também de justiça e respeito, a posição do relator Luiz Sérgio, que tem também se comportado de uma maneira absolutamente serena e equilibrada. Não podemos aqui deixar de agir dessa maneira, até porque nós estamos sendo muito assim motivo de expectativa da população brasileira. Feito esses registros, eu queria anunciar aqui a sequência dos nossos trabalhos. No dia 7, próximo às 14h30, está programada a oitiva do senhor Hugo Repsoldi Júnior, diretor de Gás e Energia da Petrobras, dia 7 às 14h30. No dia 9, eu estou deliberando a oitiva do tesoureiro do PT, o senhor João Vacari, no dia 9 à tarde. E no dia 14, observando também uma sugestão do relator, nesse caso específico, o senhor Augusto Mendonça, que é dirigente da TOI Central, dia 14, deverá também estar aqui presente. São essas as deliberações para as próximas oitivas. Primeiro com a palavra o deputado Pracidelli. Presidente, no início dos trabalhos e na sessão anterior, inclusive, ele repetiu aqui o que tinha sido dito na sessão anterior, uma sequência de depoimentos, e na quinta-feira seriam as comissões. Vossa Excelência está deliberando por iniciativa própria, porque havia, segundo o relator, inclusive, colocou a palavra da deputada Pracidelli. Havia, segundo o que o relator expôs, uma conversa feita naquela comissão de subrelatores, de mais líderes, e a partir daquela conversa, que inclusive trouxeram um conjunto de requerimentos para cá, houve a compreensão e o diálogo entre o relator e o presidente para fazer o roteiro de trabalho aí. Então, só para esclarecer, eu gostaria que o relator esclarecesse. Ok. Temos o deputado Léo Brito, mas antes, certamente, não, é porque o relator havia dito no início da sessão que o tesoureiro do PT seria ouvido no dia 23, se não me engano. Acho que foi isso. Primeiro foi apresentado o requerimento de convocação do Vacari, tesoureiro do PT, encaminhei favoravelmente, votei favoravelmente e entendo que ele terá que vir a essa CPI. Primeiro, não há nada a esconder, nem há nada a temer, ele tem que vir aqui prestar o esclarecimento dele. Segundo, eu fechei, em conversa com o presidente Hugo Mota, nós estabelecemos um calendário. Dia 7, para o Hugo Repsoldi, que implementou o projeto Gazene, que é um dos eixos dessa CPI. Dia 9, uma quinta-feira, seria para as subrelatorias, porque nós criamos 4. Só uma subrelatoria aprovou mais de 40 requerimentos para ouvir e elas precisam funcionar em período que os membros da CPI possam acompanhar. Dia 14, o empresário Augusto Mendonça. Depois, o Luciano Coutinho, do BNDES, que tem a ver com um dos eixos também, que é a questão da Sete Brasil, e depois o Vacari. O presidente de ofício aqui está modificando, e a meu ver, para pior. Por quê? Ele está colocando no dia 9
à tarde, ouvir o Vacari e o empresário Augusto Mendonça. Então, fica claro que nós, com dois... dia 9 pela manhã. À tarde. Dia 9 pela manhã. Mas, senhor presidente. Não, Augusto é dia 14. Data diferente. Data diferente, dia 9 e 14. A meu ver, mesmo hoje aqui o Ivan Valente, que se referiu, nós vamos ouvir o tesoureiro do PT antes de ouvir nenhum empresário. A meu ver, pela lógica, nós teríamos que ouvir primeiro o empresário que faz a delação, que denuncia, que afirma que teve recursos para partidos, e isso subsidiaria ainda mais o questionamento que nós vamos fazer ao Vacari. Essa é a minha observação. Então, entre o que eu construí de agenda junto com o deputado Hugo Mota, aqui há uma inversão pelo deputado Embaçaí. E eu lamento, porque essa lógica vai numa lógica em decorrência de que estão buscando fazer uma manifestação, acho que no dia 15. Dia 12. No dia 12, então anteciparia para que a CPI pudesse ser objeto de propaganda de uma manifestação que está sendo convocada, fugindo dos objetivos. Então, esta manobra, a meu ver, atesta de forma clara e objetiva que nem todos os membros da CPI estão com o objetivo pela qual ela foi criada e pela qual se estabeleceu. Senhor presidente, pela ordem, eu reputo, senhor presidente, que o senhor tem conduziu o dia de hoje, o nosso presidente não está aqui, o senhor, como na qualidade de primeiro vice-presidente, conduziu de maneira irretocável, inclusive em alguns momentos até em que houve assodamentos aqui, e me causa estranheza, me causa surpresa essa decisão unilateral, a partir de uma decisão que já tinha sido tomada, pactuada entre o presidente Hugo Mota e o relator, e eu gostaria que o senhor revisse essa, assim, de maneira muito fraterna, eu gostaria que o senhor revisse essa decisão, porque eu não vou fazer nenhum pré-julgamento e nenhum juízo de valor sobre essa decisão, mas o que parece é isso. E eu tenho muito respeito por Vossa Excelência e pela forma como o senhor está conduzindo os trabalhos. Muito bem, deputado Augusto. Presidente, eu acho que, na verdade, não tem, eu entendo e volto aqui ao que foi falado, que Vossa Excelência tem conduzido com muita isenção. Eu acho que é importante, é fundamental isso. E acho que, imagino que essa agenda que está exatamente no sentido de que a gente possa apressar mais um pouco a tantas oitivas que a gente tenha. Eu não vejo, nobre relator, com franqueza, nenhum problema, ou seja, de se antecipar o Vacari antes dos empresários, porque são tantos envolvimentos, são tantas denúncias, entendeu? Existe denúncia contra o PT, contra o PSB, contra o PP. Eu acho que deve ser Vossa chamado Excelência também. tem a postura com relação a todos? Não, nenhum. Eu acho que deve ser chamado, inclusive. Nada contra, eu acho que deve ser chamado também. Todos esses tesoureiros, concordo com Vossa Excelência, contará com o meu voto, já está dito aqui. Não é só o do PT. Só deixar claro o seguinte, eu acho que a decisão está tomada, nós não vamos aqui polemizar. Eu quis deixar claro, eu entendo, e Vossa Excelência também. Você coloca, Vossa Excelência está colocando. Essa decisão que eu quero registrar que essa decisão que Vossa Excelência está tomando vai fazer com que os rumos da CPI se tornem irrecuperáveis. Vossa Excelência tomando uma decisão unilateral. No final de uma sessão, de um dia inteiro, gostaria que Vossa Excelência pudesse apelar pelo bom senso. Vossa Excelência, que é um político experiente, sabe o que significa essas questões feitas desta forma. Nós aqui, como disse o relator, não nos opusemos à oitiva do senhor Vacari. Não tem nenhum problema, ele, como tem dito, não tem nada a esconder. O que nós não podemos é aceitar algo que cheira um certo oportunismo no sentido de poder, no final de uma sessão como essa, aprovar uma oitiva tão importante. Tem um ingrediente político que Vossa Excelência sabe bastante de peso, tem diversos partidos que estão sendo acusados, não é apenas o tesoureiro Vacari, tem outros operadores que o próprio líder do PSOL
tem reclamado de vir aqui. Tem um calendário aprovado por essa comissão na semana passada, tem um calendário discutido entre o relator e o presidente. Nós estamos fazendo os debates aqui, expondo muitas vezes as nossas opiniões político-partidárias, mas, no entanto, num bom termo que a CPI tem desenvolvido os seus trabalhos. Essa decisão é uma decisão que eu entendo que faz com que esse rumo da CPI para o futuro se torne ingovernável, porque a partir daí nós não teremos mais nenhum critério para manter ou para desfazer o encaminhamento feito. Então eu queria Muito de bem. volta apelar para uma sugestão de fazer uma inversão. Então bota Deputado Altineu primeiro, está escrito aqui. Deputado Altineu. Senhor presidente, eu participei da reunião que antecedeu a nossa última sessão, que nós deliberamos, colocamos em votação, lá na sala da CPI, o acordo entre os subrelatores, o relator, o presidente, onde ficou decidido naquele momento, e ali que foi decidida a convocação do senhor Vaccari em acordo entre os partidos, que ele seria chamado depois a depor. Depois disso, eu não participei dessa agenda. Eu quero aqui, honestamente, dizer o seguinte, deputado, eu não acredito aqui que uma questão partidária entre um partido e outro pode sobrepor o interesse da comissão. E, pelo contrário, hoje, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores talvez esteja sendo caluniado, né? Caluniado, agora, está aqui no Globo, Folha de São Paulo, Estadão, por mais uma notícia envolvendo o nome do senhor Vaccari. Então, eu entendo até, e até discordo de Vossa Excelência em relação a essa questão do prazo, que não vai trazer prejuízo nem ao Partido dos Trabalhadores, nem a essa CPI. O senhor me tá concede entendendo? uma parte? Pois não, nobre relator. Por essa lógica sua, nós deveríamos, então, ouvir primeiro o Youssef, porque ele é que afirma que entregou, que levou, que distribuiu, que deu, e que tem requerimento aprovado. Eu concordo com... Nós estamos falando, inclusive, só para recuperar minha palavra aqui, eu concordo com Vossa Excelência que o depoimento do senhor Youssef deva ser marcado imediatamente. Mas o Badulso já falou tudo aqui. Então eu gostaria só de dizer, senhor presidente, que eu aqui vejo na sua condução aqui uma condução séria. Não acho, na minha oposição, que um depoimento ser antecipado 15 dias vai mudar o rumo dessa comissão. Não tenha dúvida, nosso deputado. Não tenha dúvida. Mas aí, deputado, uma transferência de cunho o voto é para isso. Não Quando existe divergência, vai para voto. Eu, sinceramente... Nós devíamos ter votado na sessão sinceramente, vou dizer uma coisa ao senhor. Aqui, ao final da votação. Eu estou querendo, tenho cobrado cobrei do presidente Embaçaí, cobrei do presidente Hugo Mota, para que nós possamos, junto com o que foi decidido com o relator e com os nobres subrelatores, que nós possamos fazer as outras oitivas das pessoas que foram aprovadas, né, das subrelatorias. Então, senhor presidente, de forma que eu quero aqui me colocar, não vejo que o senhor está cometendo aqui nada, uma decisão em cima da hora, no final da sessão. Na realidade, o senhor está marcando o que já tinha sido decidido. Essa é a minha opinião. Muito bem, com a palavra o relator, deputado Luiz Sérgio. Ontem, eu não participei, que seria no dia 23. Participei, seria marcado para frente. Deputado Luiz Sérgio. Ontem, às 8 horas da noite, eu conversei com o Hugo Mota, que preside essa comissão, e ele que está fora do país. Logo depois, ele me mandou uma mensagem que está aqui no telefone. Ponderei com ele sobre o que combinamos. Ele fala sobre o roteiro de oitivas, mas ele, se referindo ao Embaçaí, está irredutível. Então, eu aqui estou apenas afirmando um cronograma que estabeleci junto com o Hugo Mota e que o deputado Embaçaí, na presidência, está modificando e buscando antecipar. Quero mais uma vez aqui deixar claro, eu não tenho nenhum temor, nada a esconder. Apenas entendo que, numa questão em relação a oitivas, o relator tem um peso. E nós estabelecemos isso, estabelecemos dentro de uma lógica. O senhor Glauco foi quem implementou o empreendimento da refinaria do Nordeste. O Repsold é quem implementou o projeto do Gazem. Pega mal já hoje na CPI que até hoje nós não tenhamos trazido aqui nenhum empresário
como também já foi objeto de várias notas, o fato do grande número de requerimentos aprovados em subrelatorias, que precisa fazer as suas reuniões de forma pública, com a participação dos demais membros. Então, o dia 9 para as subrelatorias tinha uma lógica da transparência e do trabalho ser executado, uma vez que as subrelatorias foram criadas. Em relação à antecipação, quero deixar claro o atropelo. Eu acho e entendo que o atropelo é para obedecer uma lógica política. Agora, essa CPI, com o objetivo claro de investigar, não pode se submeter a pautas externas de movimentos legítimos, na sua legitimidade, mas ela não pode se submeter a isso. Essa modificação, a meu ver, obedece a esta lógica. Lamento porque esta lógica não é uma lógica de quem quer Deputado Celso Pancela, depois o deputado Léo Brito. Em seguida, o deputado... Fiquei sabendo da polêmica hoje de manhã, eu não sabia. Eu lembro que nós conversamos, eu conversei com o presidente Hugo Mota sobre isso. Ele falou a semana passada, falou assim, Celso, a gente tem um cronograma, mas o deputado Embaçaí vai ser o presidente de ofício e ele tem, por regimento, o direito de anunciar o cronograma no período em que ele está presidente. Eu hoje tentei, falei até com o Manuel, ver se a gente conseguia falar com o Hugo Mota, eu não consegui. Então, Luiz Sérgio, em que eu conheço o pedido, eu fui favorável até às reuniões das subrelatorias na quinta-feira, na época quando você me falou, conversei com o Hugo Mota, mas antes de eu viajar na quinta-feira da semana passada, foi a última vez que eu estive com o Hugo Mota, ele falou, Celso, o deputado Embaçaí, presidente de ofício, ele tem, por regimento, o direito de anunciar o cronograma enquanto ele estiver na presidência da comissão. Não é mais o plenário que tem o direito? Nós não, ele falou que essa Não dá para dizer que se fica trocando toda semana, se tiver alteração, eu não estou entrando na lógica política. Está falando em anunciar. Eu não estou entrando na lógica política. Eu estou dizendo aquilo que o presidente Mota falou do cronograma das sessões até o retorno dele. Deputado Pancela, Vossa Excelência me perdoe, mas há claramente uma lógica política de alteração. O deputado Embaçaí está fazendo uma alteração partidária. Não é uma alteração investigativa, não é uma alteração para apurar irregularidade, é uma alteração para fazer luta política. Esse aqui é o nosso questionamento. Não posso concordar com esse é o nosso questionamento, deputado. Então, se Vossa Excelência não está fazendo em função da luta política, Vossa Excelência pode deixar estabelecido esse calendário como estava. Nós dissemos aqui na parte da manhã, inclusive, de que não haveria 2 depoimentos durante o dia. Aí Vossa Excelência estabelece que há 2 depoimentos durante o dia. Quer trocar então agora? Aquele que estava estabelecido vai trocar. Então, se a semana que vem, ao invés do primeiro vice-presidente, vai estar o segundo vice-presidente coordenando o trabalho, aí ele troca novamente. Aí na outra semana está o terceiro vice-presidente, troca novamente. Esse tipo de ação, presidente, Vossa Excelência está fazendo com a experiência que tem, sabe perfeitamente que é uma alteração política partidária, não diz respeito à investigação aqui da CPI, não diz respeito à apuração de irregularidades na Petrobras. Vossa Excelência faz com cunho eminentemente político. É assim que eu entendo. E estou dizendo a Vossa Excelência, feita essa alteração desta forma, significa que os próximos procedimentos nessa CPI se darão apenas com relação à luta política, o que significa que a sociedade não vai ter investigado as irregularidades da Petrobras, vai ter essa CPI transformada num circo que, como alguns querem desde o início, não vai ter nada apurado, não vai ter nada a ser levado para o Ministério Público. Vai ter aqui, né, um bando de pessoas, ou um grupo de pessoas, de deputados, fazendo luta política, debate partidário. Se é isso que Vossa Excelência quer, se é isso que é o objetivo de Vossa Excelência, então talvez, se tiver uma decisão unilateral desrespeitando o acordo feito entre o relator e o presidente, desrespeitando um procedimento que havia sido adotado por essa CPI, inclusive de forma consensual, nós não nos opusemos a trazer o Vacari, assim como outros. Nós não aprovamos na CPI já falou, anterior, na sessão anterior, nós não aprovamos um conjunto
assunto que ele relatório. Calma. Ele já falou, é o mesmo assunto que ele está falando. Eu estou falando do mesmo assunto, não. Eu estou falando do único assunto que tem aqui, que vai tornar essa CPI ingovernável, vai tornar essa CPI alvo eminentemente de luta política. Nós não queremos isso. Nós queremos já entendemos isso. Com a palavra o delegado Valdir, seguido o deputado Léo Brito. Senhor presidente, parabéns pela sua decisão, uma decisão soberana. Eu vejo o seguinte, analisando sobre a luz do direito, qual o prejuízo que traz a antecipação do senhor Vacari vir a essa comissão? Eu não vejo à luz do direito nenhum prejuízo. E digo mais, ele vai vir aqui com o direito do contraditório, da ampla defesa, e o nosso relator disse que isso poderia influenciar numa possível manifestação próximo em dia seguinte. Eu diria ao senhor o seguinte, senhor relator, a conduta dele, o comportamento dele aqui pode até evitar que haja uma manifestação no dia 15. Se ele vir aqui e provar que não tem nenhum envolvimento em qualquer situação de corrupção, ele vai sair daqui ovacionado. Eu garanto que as pessoas não irão mais às ruas. Ele vai provar aqui que não houve nenhuma corrupção no Petrobras, que ninguém pegou dinheiro. Então eu acho que ele pode sair muito bem aqui. Eu acho que as provas têm que ser produzidas. As subcomissões não terão reunião, eles prepararam algumas convocações, mas não terão reuniões importantes. Eu acho que a antecipação da vinda do senhor Vacari é fantástica. Parabéns, senhor presidente. Deputado Léo Brito. Essa fala só corrobora com a tese que nós estamos levantando. Eu quero reiterar, presidente, aqui, o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, pela condução que está sendo feita, pela presidência, pelos subrelatores, pelo nosso relator e acho que pela urbanidade, pela forma como nós estamos conduzindo os trabalhos, todo mundo com muita liberdade para fazer os questionamentos e para fazer a investigação como ela deve acontecer. Mas entendo que, ao mesmo tempo, e aí o deputado Pancera falou aqui, o presidente Baçaí deverá anunciar aquilo que já ficou definido entre o presidente e o relator. E vejo que é ruim, inclusive, do ponto de vista da presidência do deputado Hugo Mota, que uma decisão que foi pactuada entre ele e o relator, e que já foi expressada aqui, a data do dia 23 para a oitiva do senhor tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Vacari, que ela seja modificada, uma vez que, inclusive, tem agenda para o dia 9, que seria a utilização do tempo pelos subrelatores para fazer as oitivas que eles, em loco, que eles deveriam fazer. Então, eu coloco aqui a minha confiança de que o senhor vai rever essa posição. Muito obrigado. Deputado Gualberto. Presidente, desde quando o Barusco esteve aqui e falava que fazia reunião junto com o Vacari, que dividia o dinheiro, que ficava brigando ele, quem ia roubar mais, era 1% a mais, a menos, ele deveria estar aqui, claro. Eu acho que nós não queremos nem apurar. Qual a diferença que se agora ou daqui a 15 dias ou um mês? Tá? E eu acho que eu estou junto com aqueles que estão defendendo, trazer os empresários também. Eu não entendo porque não vê nenhum empresário. Nós devemos trazer logo mesmo, todos eles, né? Mas tem que começar a vir o primeiro, para as pessoas entenderem como é que funcionava isso mesmo. Quem está ouvindo o funcionário da Petrobras, já veio o presidente, o Vacari, agora o tesoureiro do PT, que foi acusado de articular toda essa propina, mas lógico que tem que trazer também os empresários. Parabéns pela sua iniciativa. Para encerrar. Para encerrar, senhor presidente, só para deixar claro que a questão dos empresários ficou decidida que na nossa próxima reunião nós vamos convocar e decidir os nomes de todos os empresários que serão convocados. Por isso que não foi chamado nenhum empresário. Quando se decidir pelas oitivas, serão decididos nome de um conjunto de empresários, exatamente para não ter nenhum tipo de especulação em relação a isso. Deixar muito claro, porque às vezes a pessoa fala que não convidou o empresário. Não. Essa decisão a comissão tomou de decidir em conjunto um nome de vários empresários, isso que foi deliberado na última reunião nossa. Muito bem, deputado Luiz Sérgio. O deputado Augusto Coutinho fez uma proposta aqui que era para, inclusive, poder materializar uma não caracterização de busca da própria CPI ser instrumento, que seria, então, a inversão. O Augusto Mendonça viria no dia 9 e o Vacari no dia 14. Vossa Excelência concorda com essa modificação? Não é nem o dia 23 e não é nem o dia 9, mas é uma média ponderada
para também daqui a 15 dias. Okay. Deputado Pracidelli, deseja usar a palavra ainda? Não, eu quero continuar registrando que há um roteiro estabelecido por essa CPI, pelos subrelatores, pelas lideranças partidárias, trazido para essa comissão na semana passada, o relator e o presidente sentaram, estabeleceram um roteiro e está havendo uma inversão. Eu quero registrar já foi feito essa inversão não pode se dar em função exatamente de transparecer que há uma inversão política. Perfeito. O deputado está fazendo uma sugestão intermediária. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse ponderar essa decisão intermediária com o relator, consultar o presidente e aí ver, evidentemente, se a gente tem uma saída que possa fazer com que os trabalhos da CPI continuem sendo uns trabalhos sérios no sentido da investigação e da apuração de eventuais irregularidades. Muito bem, então eu vou deliberar. Primeiro dizer que essa é uma decisão, é prerrogativa do presidente. Tá? Eu estou aqui no exercício da presidência da CPI, que tem sido muito bem conduzida pelo deputado Hugo Mota, com auxílio direto do deputado Luiz Sérgio, a quem ele tem uma confiança muito grande. Eu não conheço essa programação que foi colocada aqui, no sentido de reuniões, essa sequência. O que eu tenho, na verdade, é o dia 7. Dia 7, pela tarde, 14h30, o Hugo Repsódio. É o que está programado. O que eu estou colocando aqui é que no dia 9, na quinta-feira, pela manhã, nós estamos propondo ouvir o tesoureiro do PT, o João Vacari, que tem sido objeto aqui de debates e denúncias que incomoda não apenas a classe política de uma maneira geral. Eu acho que isso interessa a todos, esses esclarecimentos. É o interesse da população brasileira e também da CPI ouvi-lo o quanto antes. Tanto que nós temos 4 requerimentos, são 5 requerimentos, solicitando a presença dele, deputado Carlos Sampaio, Onyx Lorenzoni, Elisiane Gama, Júlio Delgado e Ivan Valente. Todos solicitando, e não houve nenhuma, a bem da verdade, nenhuma objeção da parte do relator, nem da bancada do Partido dos Trabalhadores com relação à presença dele aqui para ser ouvido. Até porque é importante que ele aqui diga se o Pedro Barusco, ao depor aqui nessa CPI, daquela maneira que ele depois disse ou não disse as coisas verdadeiras. Então, eu estou querendo fazer uma ação de investigação. Portanto, o deputado Pracidelli, com todo o respeito, com toda a consideração, não há nenhuma ação na direção partidária de politizar a CPI. Por outro lado, também, diz o relator que havia um entendimento, que eu não tenho esse entendimento, entre o deputado Hugo e o próprio relator, para que houvesse uma sequência dessas oitivas. Sendo assim, o que eu quero deixar claro e deliberado é que eu estou mantendo a convocação do Vacari para quinta-feira pela manhã, todavia, com o compromisso meu e o do relator também de fazermos uma ação junto ao presidente, o titular desta CPI, o deputado Hugo Mota, para que ele possa referendar ou não. Presidente, é lamentável essa decisão. Ela partidariza a nossa CPI. Não estou partidarizando, porque nós vamos conversar com o deputado Hugo Mota. O deputado Hugo Mota. Se tem que tomar injeção, toma logo, para que ficar adiando. Eu lamento. Deve nada, porque mancha a condução, a ótima condução que está sendo feita agora. Infelizmente. Nós estamos partidarizando. Nós estamos partidarizando essa CPI. Não pode acontecer isso. De forma nenhuma. Ele virá de qualquer maneira aqui, deputado Léo Brito. De qualquer forma, ele virá. Vamos trazer no dia 23 ou no dia 14. E o dia 9. Não vamos partidarizar. Não vamos partidarizar. A sociedade está vendo. Só um instante, por favor. Com o anúncio e o senhor estabelecendo, Vossa Excelência estabelecendo o dia 9, é uma posição muito chata de se encontrar com o presidente da comissão para ou se restabelecer um calendário que já tinha acertado com ele ou não. Eu tenho aqui no meu celular a mensagem dele do que nós combinamos. Eu acho que é constranger o presidente da comissão, que não merece. Quando o deputado aqui propõe uma inversão do dia do 9 para o 14, da minha parte tem a concordância, porque estabelece a mesma lógica.
eu gostaria de ouvir o Vaccari depois de ter ouvido o empresário que faz o detalhamento maior de todo o esquema que ele denuncia. Então, nós aqui vamos estar, o que era para dia 23, altera-se em uma semana, correto? De uma semana. Ouviria Augusto Mendonça no dia 9 e ouviria no dia 14 votação nominal. O Vaccari, que eu acredito que, pela lógica de não alterar, em termos de prazo, praticamente não altera em prazo nenhum. O que altera é numa lógica processual de ouvir ele depois de ter ouvido, pelo menos, o empresário que denunciou o esquema. Vossa Excelência disse que vai conversar com o relator e com o presidente no sentido de verificar então esse caminho. Ajustar esse... Não quero mais uma vez apelar para o bom senso, pela responsabilidade que sei que Vossa Excelência tem, pela experiência que tem nesse parlamento e na vida política nacional, para fazer essa intermediação e buscar um caminho que seja o mais adequado para a condução desse trabalho. Pode confiar que nós encontraremos uma boa solução. Declaro encerrados os trabalhos. Glória, glória,